Programa Saberes Compartilhados, disseminando cultura na internet. Olá, boa noite para você que acompanha mais um programa Saberes Compartilhados aqui do seu canal favorito, Mundo do Criativo. A escrita criativa deve sempre perseverar e deve, sobretudo, realmente viver aí dentro de sua mente, fazendo que os seres ganhem vida, as pessoas que você gostaria de conviver também existam. O ato de criar é o que move cada um de nós. Vocês todos sabem disso. Nós fazemos descobertas, conhecemos, aprendemos, pesquisamos e exploramos tantas situações por meio do ato criativo que toda uma genialidade nos incorre em nossa vida. Hoje a conversa é com alguém que tem muito tempo de experiência, tem muito tempo de estrada e tem uma belíssima trajetória, tanto como professor, como autor, é escritor. O camarada tem 27 anos dedicados à escrita, à redacional e também à escrita criativa, que, obviamente, uma e a outra, em dado momento, se encontram na própria condição da expressão de pensamentos. É graduado pela Universidade Estadual do Ceará em licenciatura em literatura brasileira, o curso é o de letras, é pós-graduado em linguística aplicada à língua portuguesa, também é pós-graduado em escrita literária e é especialista em produção textual. Percebeu? A pessoa que hoje eu trago para você vai aqui celebrar conosco um grande encontro da escrita. Ele tem 11 obras literárias publicadas e adotadas em mais de 50 instituições de ensino pelo Nordeste. Tá vendo? É alguém também que já ganhou o prêmio Raquel de Queiroz de literatura infanto-juvenil e é autor de um compêndio de redação nota 1000, 6 vezes professor da turma com maior média em redação no Enem no estado do Ceará. Opa, o nome dele, você quer saber? Bom, mas um detalhe antes. Inclusive lá no descomplica.com, que é famosíssimo, ele também é professor desse site, que é lá do Rio de Janeiro. Algumas pessoas, quando vão dizer o nome desse nobre escritor, fazem uma brincadeira e... Não sei se é brincadeira, vamos saber já com ele se é brincadeira. É o tal do Véu. Vamos ver, será que o nome do homem é Véu? Vamos saber aqui com ele. Como é que a gente fala? É Véu? Olá, pessoal. Olá, Jadson. Prazer estar aqui em sua companhia. Parabéns pela iniciativa. O nome é Well Moraes. Well Moraes. É americanizado, né, rapaz? Well de bem, né? É o Ben Moraes. Ben Moraes. Eu estava me recordando, viu, El, que você me disse a história, né? Um dia uma aluna, não foi? É o Véu, seu Véu. Ah, eu fui fazer uma palestra numa escola aqui numa cidade próxima de Fortaleza. E lá tinha o meu livro, o livro seria adotado lá, foi o livro Amigo, Amigo Meu. E tinha um coordenador desses caras muito dinâmicos, né, que faz tudo, corria para cá, corria para lá. E aí eu cheguei, fui para a sala dos professores, conversar com aquele bate-papo inicial com os professores, e ele apareceu. Cadê o escritor? Eu disse, só aqui. Aí ele pegou o livro e disse, seu Véu, tudo bem? Eu disse, tudo bem, rapaz, mas é o Well. Aí ele disse, tudo bem, eu vou preparar o pessoal, Véu, aí eu te chamo e você entra, tá bom? Tudo bem, é o Well Moraes. Não, tudo bem. Pessoal, vocês já receberam o Well Moraes aí? O cara veio fazer o lançamento de um livro aqui. Digo, tudo bem, é o Well Moraes, né? Aí ele foi, perguntou, me diga uma coisa, como é que você criou o nome desse livro aí, Véu, esse, como é o nome? Eu digo, Amigo, Amigo Meu. Bom, a minha ideia era a seguinte, fazer uma espécie de analogia com o lema da história da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Lá se fala, espelho, espelho meu, quem é mais bonito do que eu? Eu pensei, amigo, amigo meu, quem é mais teu amigo do que eu? Então eu fiz uma analogia com esse lema da história da Branca de Neve.
né? Ô, rapaz, ele disse, ficou muito legal, velho. Eu vou para a quadra e vou te anunciar. Eu digo, tá bom. E aí ele foi à quadra, lá lotada, uma meninada toda esperando, né? A garotada lá para me receber. E aí ele pegou o livro assim de cabeça para baixo e disse, vamos receber hoje Véu Moraes, autor de Meu Amigo. Trocou no meu... Véu Moraes, autor de Meu Amigo. Uma antologia feita com base na história Espelho, Espelho Meu, escrito pela Branca de Neve. Aí todo mundo, aí meu amigo. Aí eu desisti, tá entendendo? Aí eu desisti de corrigir, vamos embora, né? Deu certo, vamos embora. Ai, meu Deus do céu. É nesse clima que você realmente vai sentir conhecendo as obras de Véu Moraes, e não do Véu, tá certo? Exatamente. Justamente uma característica do nobre escritor Véu Moraes, essa linguagem bem assim, popular, bem... Não é linguagem errada, mas é aquela fala bastante simples, que você lê, entende, acaba viajando mesmo com as obras. Vamos aqui agora conversar um pouco sobre um dos grandes nomes, Charles Kiefer, né? Ele que, com certeza, é um grande professor de escrita criativa, né? Ele tem um livro intitulado Para Ser Escritor, e as propostas desse livro são muito, muito interessantes, né? Ele destaca, inclusive, que brotam da escrita 3 seres, né? O escritor, o leitor crítico e o autor. Então, assim, levando em consideração esse conjunto de pessoas, conta aqui pra gente se você percebe essas 3 figuras que Charles Kiefer aponta, querendo vir à tona de dentro de você, e qual delas mais se apresenta aí na sua vida relacionada à escrita. Interessante. O Charles Kiefer já tem mais de 40 obras, ganhou 3 vezes o Jabuti, é uma referência na escrita literária, o curso dele é um dos mais pioneiros no país, e até faço indicação para quem quer um dia ser escritor, é uma boa opção participar. Eu já participei do curso do Charles Kiefer, né? Na realidade, essas 3 figuras se fundem numa só. Dissociá-las vai depender do momento, da ocasião da vida, né? O leitor é o escritor, e vice-versa. Eu diria que o meu processo de formação como escritor começou lá na infância, lá nos meus 8 anos, quando eu lia gibi, certo? Então, eu comecei ali a minha formação como leitor e automaticamente já estava plantando as raízes da minha formação como escritor. O senso crítico, que é o maior poder da leitura, é desenvolver o senso crítico naquelas pessoas que usufruem dessa prática, que é a leitura, ele é potencializador. Ele estimula, ele faz você evoluir, e ele faz com que essas 3 figuras se fundam numa só e formem um ser humano crítico, um ser humano que sabe discernir um elemento de outro, uma situação de outra, um ser humano que vive feliz porque conhece vários mundos, conhece vários momentos, várias ocasiões, e utiliza a leitura como um palco de aprendizado para aquilo que vai viver na vida. Então nós temos aí, eu diria que das 3, hoje, o que flui mais é o escritor, mas eu gostaria que ainda fosse o leitor. Um dos sonhos que eu tenho na minha vida é ter bastante tempo para ler mais do que o que eu leio. Eu sempre estou lendo, mas eu gostaria de ter condições, não só condições financeiras, né, mas uma condição social de poder usufruir do que a leitura pode oferecer. Perfeito. Senhor escritor, você tem aí fácil o último lançamento seu, achei assim muito brilhante a partir do título. Você tem para mostrar aqui pra gente? Ele está aqui em cima da minha cabeça, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Olha só. Esse aqui, olha só como é bacana. Agora, não se admire com o tamanho. Esse aqui é um book que eu ganhei de presente da LCR. É muito legal, porque vou mostrar para vocês, ó. Mostra aí. E serve para você, o tipo, você guardar alguma coisa, você guarda livros aqui, e até uma proposta de a gente fazer um book para entregar os meus livros, né? Então aqui é a Rezadeira de Preta, a mais grata surpresa, mais nova grata surpresa que eu tive
na literatura, né, no campo da escrita. Por que uma grata surpresa? Sim. É o meu primeiro romance para o público adulto, né? Eu escrevo literatura infanto-juvenil, já escrevi contos e crônicas, né? Eu tenho 2 livros de contos e crônicas com base fixa no humor e no anti-estresse, mas romance mesmo é o primeiro. Então era um desafio enfrentar essa ideia de escrever para o público adulto, e o feedback está sendo muito gostoso, tá entendendo? Então é isso aí. Conta um pouquinho aí pra gente, conta um pouquinho aí como é que tá sendo aí, porque eu acho que é muito importante, Well, a gente receber, enquanto escritor, esse comentário do nosso leitor. É isso que nos alimenta a realmente produzir mais materiais, fazer novas incursões aí ao nosso centro dos pensamentos e buscar ideias, né? Então, conta aí um feedback, destaca um que vocês, poxa, esse eu gostei demais, conta aí. Pronto, para quem vai escrever, eu vou dizer uma realidade aqui, não é para assombrar quem vai escrever, mas para mostrar uma realidade da escrita. A escrita ela tem 4 parâmetros de funcionamento para que você entenda o processo de ser um escritor. O primeiro deles é escrever o livro, que não é uma tarefa fácil, certo? Requer dedicação, requer para uns uma certa disciplina, para outros não, mas requer uma organização, requer objetivo. Então, o primeiro processo é escrever o livro. O segundo processo é lançar o livro, porque você pode escrever e engavetar. Se você consegue escrever e lançar esse livro, fazer uma diagramação, uma capa bacana, mandar para a gráfica e lançar o livro, aí vem o terceiro desafio. Qual é o terceiro desafio? Vender o livro, certo? Fazer com que esse livro chegue às mãos do leitor, né? E vem o quarto processo, que é o quarto e último, é o mais complicado de todos. É ser lido. É fazer com que esse livro ele não vá para a estante sem ser folheado, que ele realmente seja lido, né? Então, quando você chega nesse quarto processo, aí que vem as coisas boas. Eu tive agora, por último, uma senhora que teve Covid, né, e ela passou muitos dias se recuperando, e aí uma amiga leitora, que é fonoaudióloga, adquiriu o meu livro. Ela gosta dessa característica humorada das minhas obras, e ela fez o quê? Ela ia para lá e lia um trechinho do livro para essa senhora, né? E por incrível que pareça, ela leu no primeiro, no segundo, no terceiro dia. A partir do quarto dia, a senhora se interessou tanto, já estava num grau de recuperação, que ela fez questão de comprar um livro, pediu um livro, eu mandei deixar o livro para ela, e ela continuou a leitura, acamada, se recuperando da Covid. E disse que ajudou demais, como a gente diz aqui no Ceará, a espairecer, né, aquelas ideias, e se apaixonou por alguns personagens, aí mandou aquele feedback agradecendo. Quer dizer, eu que agradeço uma situação dessa, né, Jason? Com certeza. Olha, esse feedback realmente merece destaque, porque você tem uma situação totalmente, eu diria assim, não é comum que alguém que esteja acamado queira fazer essa escuta com atenção e navegar por uma obra sem estar ali tocando, querer ouvir, né? Porque isso é uma arte também. Ouvir, compreender, realizar os processos mentais. Fantástico. Mas me diz uma coisa, durante a gestação de A Rezadeira de Preto, qual desses 3 seres, como é que foi a convivência entre eles? O leitor, o escritor? Conta aí pra gente como é que foi essa convivência. As minhas escritas são escritas para qualquer pessoa. Uma criança lê, um adulto lê, é uma escrita fácil e que tem a função de entreter, né? Eu busco muito isso. Tem uma função social crítica, óbvio, e tem a função de entreter. No caso da Rezadeira de Preto, eu diria para você que essa obra começou quando um dia, lá na casa de minha mãe no interior, no Crato, certo? A minha filha, na época, Luísa, está com 8 anos hoje, estava com 2 aninhos. Minha mãe teve a ideia de chamar uma rezadeira, né, para fazer aquela coisa bem tradicional, cultural que a gente tem, que é típico do Nordeste, né? Aliás, o Brasil todo, né? E eu estava lá e ela disse, por que você não vai também para ela rezar em você? E eu nunca tinha recebido, né,
o ofício da reza, e a dona Raimundinha lá veio e se sente aí, pegou os galhos de pião roxo, e aí começou aquele ofício a rezar e tudo, e os peões murcharam, rapaz. Eu achei bacana aquela transformação, uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado, né? E fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, rapaz, essa senhora tem muito poder. E aí veio o tique aí, por que não fazer uma coisa bem interessante? Eu tinha vontade de fazer isso e me veio o mote, né? E se esse poder interrompesse a vida de alguém, e aí comecei a maltratar a minha cabeça com essas ideias, né? E eu tinha que encaixar a história de uma maneira que ela servisse aos meus propósitos críticos, certo? E aos meus propósitos de entretenimento, que fosse uma coisa divertida. Você gerou expectativas em relação a esse livro? Gerei essas expectativas, inclusive eu na época, quando ele foi criado, um enredo, eu participava de um curso de escrita literária, e a professora Socorro Racioli, que é uma grande referência na escrita, né, uma grande escritora, acredito a que está mais evidência aqui no estado de Ceará, ela ouviu, foi minha orientadora, ela ouviu a história e disse, me dê essa história, se você não quiser eu escrevo para mim, né, e aquilo ali já me deu uma empolgada. Opa! Então, eu fiz o quê? Eu tinha ido a um velório no interior, e para quem não conhece, os velórios do interior, eles são muito engraçados, você encontra os parentes e acaba tendo risada aqui em meio àquela coisa toda, quando você vira à noite, nem né? Parece que é um velório. Não, nem parece que é um momento de tristeza, né? E eu digo, rapaz, e acontece uma coisa que é típica do cearense e do nordestino, que é o fuxico. Né? Lá você fuxica, fala bem do morto, fala ruim do morto, fala do parente do morto, acaba falando de si mesmo, né? Aí eu digo, vê a ideia, rapaz, eu vou juntar essas duas situações, né, a rezadeira com o velório, vou juntar um mistério e vou aplicar minha crítica na figura da política, que a política nacional, ela por si só, ela sempre foi muito conturbada e cheia de problemas, né? E eu digo, não, o meu ponto crítico vai ser a política, inclusive a personagem do mote do livro, que é o prefeito, ele não tem nome principal não tem, é chamado o prefeito, o chefe legislativo, o chefe do poder legislativo, mas eu não cito, do começo ao fim, o nome do prefeito. É uma crítica. É como se ele não fosse merecedor pelas atrocidades que ele faz lá na cidade dele. Uma crítica, certo? E aí a gente envereda naquela história de fuxico. Para quem gosta de fuxico, aí a gente cria a figura do Neto Caboré, que é o cara que faz uns discursos absurdos, a gente cria a figura... o nome é meio agressivo, mas é a Rita Cabação, que só fala falando palavrões. São coisas reais, né? São coisas do nosso dia a dia, são coisas que existem. A dona Santinha rezadeira, né? Tudo dentro daquilo que é verossimilhante ao povo, ao que o povo costuma acompanhar na sua vida do interior do Brasil. A gente não tem um interior específico, eu diria que é de qualquer interior do Brasil. Olha, eu acredito que a sua fala, para quem nos acompanha, já está aí apontando um caminho para o escritor de sucesso. Você acaba de revelar na sua fala alguns ingredientes, né, alguns traços que precisam aparecer numa obra se o escritor tem a expectativa de realmente sair-se exitoso. Mas, Well, conta outra coisa aqui pra gente. De onde vêm essas ideias, meu irmão? Essa daí você contou, mas normalmente você tira, né, a motivação para escrever o mote, como você bem falou antes, para escrever a partir das suas experiências pessoais, ou você muitas vezes só a questão da fantasia mesmo, já ali sendo mais para uma literatura fantástica? Não. Esse mote ele vem de tudo que é construído ao longo da minha vida como leitor. Então, a riqueza que está em mim, eu até acho que é muita modéstia dizer que existe uma riqueza, né? Mas eu diria que esse prazer que eu tenho pela escrita, para me escrever é uma diversão, é gostoso, isso me empolga, isso me eleva, né? E tudo isso é construído a partir das leituras que eu fiz. E também das minhas experiências de vida. Inclusive, o meu primeiro livro, Amigo Meu, ele conta parte da minha adolescência, um fato crítico da minha adolescência. Então, aquilo que a gente vai adquirindo na nossa vida,
nossa vida existencial em família, com os amigos, com o trabalho, e nas vidas que a gente absorve através da leitura, é que formam um mote, né? Esse mote se junta à ficção, à criatividade. Esse desejo de fazer fluir é que faz com que a criatividade esteja sempre sendo insultada, né? E levada a produzir. Compreendido aí o recado. Well, um leitor que ainda não conheceu uma obra sua, um espectador nosso que vai ver esse vídeo vai, poxa, quero conhecer uma obra desse camarada. Qual seria a primeira obra que você iria indicar para ele estrear? Vamos aqui pensar num jovem de 13 anos e um segundo jovem com 19, possivelmente vai ser o livro, o último, né? Rezadeira, não é isso? Para uma pessoa de mais idade. Já que você falou que é público adulto. Vou te contradizer aqui. Pois, tá certo? Vai lá, então diga aí. Eu diria, vamos fazer uma faixa etária. Para quem tem até 12, certo? Eu diria, começa pelo amigo meu, meu primeiro. Pronto. Se você gostar de mistério, eu indico Os Enigmas do Velho Casarão. Um livro cheio de mistérios, certo? Para esse tipo de leitor. Para esse adolescente que vai de 13 aos 20, eu indicaria Os Amuletos de Zaron. Um livro cheio de fantasias, né? Um livro de realismo fantástico que mexe muito com a imaginação do jovem, para aquele jovem que é desbravador, que gosta de mistério, que gosta de uma história que evolui, uma história que mexe com civilizações, que mexe com enigmas, que mexe com batalhas, esse tipo de coisa, né? E para quem tem mais do que isso aí eu indicaria o Hotel Barrakovsky, Rezadeira de Preto, Barrakovsky Resort, tudo nessa temática do anti-estresse, para você ler, se deliciar, para você se divertir, para você ficar encucado aí com os pleonasmos do delegado Bené, tentando descobrir aquela caça de gato e rato, né, de detetive, para saber quem matou. Nós temos 7 suspeitos, 8 suspeitos para quem matou a rezadeira, e aí cabe a você botar a imaginação para fluir. Claro, dentro dessa tentativa você vai encontrar os fuxicos que rolam numa pequena cidade. Perfeito. O El Moraes, do canal Mundo do Criativo, o programa Saberes Compartilhados, realmente se sente assim maravilhado. Você é sim um talentosíssimo escritor. Obrigado. É alguém que tem um carisma que de fato conquista as pessoas pela sua fala simples, direta e cheia do que nós precisamos muito hoje em dia, que é essa alegria, né? A leveza diante de um cenário tão difícil pelo qual estamos passando. Perfeito. Sinta-se à vontade para se despedir aqui dos nossos espectadores. Olha, eu deixaria uma frase aqui, né? Por exemplo, a leitura é a academia do cérebro. Quando você quer deixar o seu corpo sadio, com saúde, você vai a uma academia, por exemplo, você faz exercício. Quando você quer transformar sua mente numa mente sadia, ou potencializar a saúde da sua mente, o ideal é que você leia. A leitura movimenta não só a imaginação, ela movimenta as perspectivas de vida, ela movimenta os desejos, ela movimenta as descobertas. Então, o meu recado é: habitue-se à leitura, habitue-se a ler. Não precisa, nenhum livro vem escrito na capa, esse livro deve ser lido de uma vez só. Então você pode ler um capítulo, pode ler uma página, cansou, mas contanto que você se dê essa experiência de ler, de ser um leitor, de praticar a atividade leitura. Perfeito! Grande abraço para você e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, Eu que agradeço, um abraço a todos. O canal Mundo do Criativo agradece pela sua companhia. Até o próximo Saberes Compartilhados.